Estamos aqui para dar continuidade a respeito da disciplina de matemática e estatística aplicada. Nós vamos para a nossa terceira aula, ok? E no qual na aula passada nós abordamos a respeito de tabelas e frequências, né? E agora nós iremos falar sobre medidas de tendência central e dispersão. Nós falamos a respeito de medidas de posição ou tendência central, que se vai dar referência à média, mediana e moda. E medidas de dispersão, que falaremos de motivação, amplitude, variância e desvio padrão. E coeficiente de variação. Medida de posição ou tendência central. Para resumir a quantidade de informação contida em um conjunto de dados, os estatísticos definem medidas que descrevem, através de um só número, características dos dados. Algumas dessas medidas descrevem as tendências centrais, isto é, a tendência em que os dados tendem a se agrupar em torno de certos valores. Dentre as medidas de tendência central, nós vamos destacar, como eu já falei, a respeito da média, a mediana e a moda. Falando primeiro a respeito da média. Média aritmética simples. É definido como a soma dos valores do grupo de dados dividido pelo número de valores. Então, é a soma do número de observações dividido pelo número de observações. Nós temos dois tipos de média, média populacional e média amostral. A média populacional se refere a uma população e a média amostral se refere a uma amostra. Exemplo, supõe o conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários, certo? Considerando em referência a anos, 3 anos, 7 anos, 8 anos, 10 e 11. Observe que os dados já estão em rol, já estão organizados de forma crescente, né? Determinar a média aritmética simples desse conjunto de dados. Pelo nosso cálculo, você tem como representa de um grupo de funcionários, né? Então está se referindo a uma amostra. Então você tem a minha x barra, que representa a média amostral, que vai ser dado pelo somatório das observações dividido por 5, que são o número de observações. Ok? Isso significa dizer que o tempo de serviço desse grupo de funcionários é de 7,8 anos. Então você tem aqui a respeito da minha média aritmética para dados agrupados. A média aritmética para dados agrupados, ok? Média populacional, que consideramos o Mi como o símbolo para a média populacional, é o somatório das observações multiplicado pelo número de observações repetidas dividido por N. Então, você vai ter o somatório de xi vezes fi dividido por N, onde N é o tamanho da minha população, ou amostra. Para dados agrupados em intervalos de classe, xi é considerado como o ponto médio de cada classe. Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos a tabela abaixo que representa os scores obtidos por um grupo de 58 alunos matriculados em uma determinada disciplina. Os scores, você tem em relação a 30, você tem o primeiro score da primeira classe de 35 a 45 e isso está se referindo a 5 alunos. Então, nós tivemos aqui na nossa interpretação que 5 alunos obtiveram um score de 35 a 45, certo? Lembrando que como ela é fechada em 35 e aberta em 45, isso indica que ela não é de 35 a 45, mas não chega bem próximo de 45, ele não chega a 45. Então, eu tenho também aqui 12 alunos que obtiveram um score de 45 a próximo de 55. 18 alunos que obtiveram um score de 55 a bem próximo de 65. E assim você tem todas as outras classes. Total de alunos, você tem aqui 58 alunos, né, que foram pesquisados. Aqui o que nós iremos fazer é determinar o desempenho médio desse grupo de alunos. Como, por exemplo, você tem aqui na própria tabela que foi feita, você tem, a primeira coisa que você precisa definir, nesse caso, seria o ponto médio. Se eu tenho 5 alunos que obtiveram um score entre 35 a 45, você vai ter um ponto médio de scores
igual a 40. Ou seja, que significa dizer que 5 alunos obtiveram, em média, 40 pontos. 12 alunos obtiveram, em média, 50 pontos. 18 alunos obtiveram, em média, 60 pontos. Se você multiplicar a frequência de alunos multiplicando pelo seu ponto médio, né? Ou seja, 5 alunos obtiveram 40 pontos, se você multiplicar 5 por 40, você vai ter um total de pontos de 200. Ok? 5 vezes 40, 200, e que representa essa minha quarta coluna aqui. Ó. Se você soma com relação à parte, né, que a minha média é o somatório das observações dividido pelo número de observações, nós teremos que 3.610 dividido por 58, você vai ter 62,24, que significa dizer que o desempenho médio desse grupo de alunos foi de 62,24 pontos. A média desse grupo de alunos. A média aritmética simples deverá estar entre o menor e o maior valor observado. Aí a soma algébrica dos desvios, calculados entre os valores observados, e a média aritmética é igual a zero. Somando-se ou subtraindo todos os valores da série por uma constante, a nova média aritmética será igual à média original, somada ou subtraída por esta constante. Multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores dessa série por uma constante, a nova média aritmética será igual à média original, multiplicada ou dividida por esta constante. Então, vamos ver algumas vantagens relativas ao emprego dessa média. Vamos ver, primeiro, as vantagens. Como faz uso de todos os dados, né, para o seu cálculo, pode ser determinada com precisão matemática. Pode ser determinada quando somente o valor total e o número de elementos forem conhecidos. Então, nós temos essas duas vantagens. Vamos ver as desvantagens. Uma das desvantagens é que ela não pode ser empregada para dados qualitativos, né, categóricos. Outra desvantagem é influenciada por valores extremos, podendo, em alguns casos, não representar a série. Vamos falar de mediana. Construindo o rol, e eu faço um ênfase a respeito do rol, porque a mediana você só pode determinar, né, a mediana depois que você determina o rol. E o que é o rol? É a organização dos dados de forma ou crescente ou decrescente. Construindo o rol, o valor da mediana é o elemento que ocupa a posição central, ou seja, é o elemento que divide a distribuição em 50% de cada lado. Seja os elementos de x1 até xn de uma amostra, portanto, n valores de variável x, a mediana da variável aleatória de x é definida da seguinte forma. Se n for par, então o valor da mediana será a média entre os elementos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Por exemplo, você tem aqui com relação à minha mediana, que vai dar n sobre 2, né? X de n sobre 2 mais x de n sobre 2 mais 1, dividido por 2. Agora, se o n for ímpar, então o valor mediano será o valor localizado na posição n mais 1 dividido por 2. Eu tenho algum exemplo. Naquele mesmo exemplo, com relação ao tempo de serviço de 5 funcionários, vamos determinar a mediana, né? Para a nossa solução, o meu n, que é o número de observações, são 5. Então, ele é ímpar. Logo, a minha mediana, primeira coisa que você precisa definir é a posição da mediana, que é dado por n mais 1 dividido por 2, como são 5. Mais 1 dividido por 2, você vai ter 6 dividido por 2, que vai representar a terceira posição. Se você observar aqui nos dados, a terceira posição, o que ocupa a terceira posição é o 8. Então, a minha mediana é 8. Portanto, 50% dos funcionários possuem até 8 anos de tempo de serviço. Exemplo, suponha o conjunto de tempo de serviço de 6 funcionários. Determinar a mediana desse conjunto de dados. Observe agora que é um exemplo para que o meu n venha a ser par. Se o n é par, você vai ter o quê? Que a minha mediana ela vai ser dada pela observação que ocupa n dividido por 2 mais 1.
Ou seja, você vai ter, se você observar para os dados que já está em rol, vai estar entre o 8 anos de tempo de serviço e 10 anos de tempo de serviço. Então vai ser a média entre 8 e 10. Então 8 mais 10 dividido por 2 vai ser 9. O que significa dizer que 50% dos funcionários possuem até 9 anos de tempo de serviço, ou 50% possuem no mínimo 9 anos de tempo de serviço. Falaremos agora de mediana para dados agrupados em uma distribuição de frequência por valores simples. Se n for par, então o valor da mediana será a média entre os elementos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Se n for ímpar, então o valor da mediana será o valor localizado na posição n mais 1 dividido por 2. Pela frequência acumulada, identifica-se a posição da mediana. Então, numa distribuição por classe, você tem que definir primeiro a frequência acumulada. Vamos aqui para uma distribuição de frequência para valores simples, ok? Em um determinado dia foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores de uma agência de automóveis, obtendo a seguinte tabela. Observe a tabela com o número de veículos negociados e o número de vendedores que fizeram essa negociação desses veículos. Nós tivemos aqui, por exemplo, ocorreu que nessa empresa teve um vendedor que conseguiu fazer a negociação de um veículo, mas teve 3 vendedores dessa empresa que cada um desses 3 vendedores conseguiu fazer a venda de 2 veículos. E nós tivemos também 5 vendedores que cada um desses 5 vendedores conseguiu fazer a venda de 3 veículos. E só um que se destacou, né? E conseguiu fazer o maior número de vendas, que foi a venda de 4 veículos. Com a minha frequência acumulada, você tem aqui, na minha terceira coluna, um vendedor, né, conseguiu fazer a negociação com um veículo. Nós tivemos até 4 vendedores, porque a soma de 1 mais 3, quando eu falo a frequência acumulada, você tem aqui quantos vendedores fizeram a negociação de até 2 veículos, bem aqui nessa primeira coluna, até 2. Então, você vai acumular da frequência anterior, não é isso? 3 mais 1, então vai dar 4. Então, foram 4 vendedores que conseguiram fazer a negociação de até 2 veículos. Aí você tem aqui de 3 veículos negociados, acumulando a frequência anterior, você vai ter 5 mais 3 mais 1, você vai ter 9. É isso? E a minha acumulada já na terceira classe vai ser o total, é o meu n. Determinar o valor da mediana. Solução. A posição da mediana, né, ele vai ocupar o quê? Você vai pegar e vai utilizar n dividido por 2, né, 5. E n dividido por 2 mais 1 vai ser igual a 6. Ok? Pela frequência acumulada, o valor da mediana é a média dos elementos que se encontram na quinta e sexta posição. Portanto, 50% dos vendedores comercializam no máximo 3 veículos.